Você sabe o que é escoliose? Você sabe quais são os tipos de escoliose? Você sabe o que a escoliose pode causar? Hoje no nosso canal a gente vai falar o que é escoliose, o que é essa doença que aflige tantas meninas e meninos no Brasil. A escoliose nada mais é que o desvio lateral da coluna, tá? Então normalmente o certo da coluna ela ser reta. Em algumas pessoas, durante a adolescência principalmente, você tem o desvio lateral da coluna. O que significa isso? A coluna começa a entortar, ir para o lado. Nessa ilustração, a gente consegue entender os planos da coluna e como é o mecanismo da escoliose, como que ela entorta, tá? E para que lado ela entorta. Ou seja, a escoliose é o desvio lateral neste plano da coluna, no plano que nós vimos no desenho, quando ela desvia para o lado. Obviamente, você tem uma teoria toda sobre isso, você tem um desvio mais complexo, um desvio tridimensional em que a coluna entorta, desvia para o lado e para frente e para trás. Mas, quando a gente vai detectar a doença, o que a gente mais percebe é o desvio lateral da coluna. Como que a gente percebe a escoliose? Como você faz o diagnóstico de escoliose? O primeiro responsável pelo diagnóstico é o pai e a mãe da criança. Por quê? Ele começa a perceber uma assimetria entre os ombros. Você vê um ombro da criança mais alto que o outro. Esse é o primeiro sinal de escoliose. Outra coisa que a gente pode notar também na criança é uma assimetria quando a criança curva para frente. Então você, às vezes a filha, o filho está na praia, você vê ela curvando e vê que a coluna está desviando para o lado. Isso são as maneiras mais fáceis. O primeiro, o mais importante diagnóstico é do papai e da mamãe. Por quê? Porque eles são os primeiros a perceber a doença e trazer para o médico. E tomara que percebam a tempo de não precisar de um procedimento cirúrgico. Quais são os tipos de escoliose? Os principais tipos de escoliose são a idiopática, que é a mais comum, e que o mais comum é ela se desenvolver na adolescência, ou seja, quando a menina, antes da menstruação e um pouquinho depois, a coluna começa com o estirão do crescimento a entortar. Outra causa comum de escoliose é a escoliose congênita. Essa criança já nasce com escoliose e ela é percebida muito mais precoce do que a escoliose idiopática. Geralmente, ela é por deformidade nas vértebras, a vértebra é mal formada, então você pode ter uma vértebra a mais, uma vértebra a menos, uma ligação entre as vértebras e isso causar a escoliose congênita. Outra causa bem conhecida de escoliose é a causa neuromuscular, ou seja, quando o paciente tem alguma causa neurológica que faça com que o corpo desenvolva a escoliose, geralmente causada por uma diferença de inervação entre a musculatura posterior da coluna. Então, pacientes com paralisia cerebral e síndromes neurológicas ou neuromusculares, eles desenvolvem mais escoliose. Então, papai que tem filho com síndrome de Duchenne, paralisia cerebral, ele tem que sempre ficar atento ao tronco do filho, porque pode desenvolver escoliose. Agora, a maioria dos pacientes são idiopáticas, ou seja, a gente não sabe a causa. E aí as vértebras são normais, o paciente não tem nenhum distúrbio neurológico, porém ele começa a desenvolver no estirão do crescimento a escoliose. Existem duas formas atípicas, que é a escoliose early onset, ou infantil ou juvenil, que é o desenvolvimento da escoliose quando a criança é bem novinha. A maioria desses casos é falha diagnóstica, pois os casos são neuromusculares ou congênitos, porém existe também escoliose idiopática infantil e juvenil, que aí é quando a criança é menor que 5 anos, ou menor que 10 anos, ou num conceito mais atual de early onset, numa escoliose na criança menor que 10 anos. Bom, quero dividir com vocês, a intenção desse canal é informar todos os pacientes com escoliose. Existe uma falha e uma ausência de comunicação e de informação sobre o assunto na internet. Então minha ideia é o quê? É informar melhor o paciente, primeiro para não ter desespero, a gente sempre consegue resolver o problema, e segundo para informar as pessoas melhor para elas buscarem o tratamento adequado. Pode ser o colete, pode ser a cirurgia, enfim, a gente tem milhões de opções de tratamento. Então compartilhe o nosso canal com as suas amigas que têm escoliose ou que têm interesse sobre o assunto. Assine o nosso canal que a gente vai informar vocês tudo sobre o assunto.